Então, gente, olá novamente. Olha só, agora, né, que a gente saiu da Idade Média, entrou na Idade Moderna e aí a gente já discutiu, né, que eu espero que você tenha falado alguma coisa aí, pensado e tal, mandado uma pergunta, não sei, mas que a gente já conversou, né, sobre essas transformações, né, do feudalismo para o capitalismo, tá? E do início da formação da modernidade. Vamos compreender dois elementos daquilo que nós chamamos de antigo regime. O que seria esse antigo regime? Olha, antigo regime é como os franceses pós-Revolução Francesa se referem à Idade Moderna. E de modo geral, nós temos dois elementos aqui na Idade Moderna que são assim definidores, tá? Então vamos lá. Primeiro, do ponto de vista político, a Idade Moderna é absolutista. E do ponto de vista econômico, é mercantilista. Então vamos lá, entender os dois pontos. O absolutismo é fruto daquele processo que eu falei com vocês de centralização do poder nas mãos dos reis. Lembra que eu falei da frase lá do Hilário, né? Que diante da crise social era necessário um monarca forte, controlador das tensões. Enfim, esse monarca forte, ele vai concentrar tanto poder em suas mãos que ele terá pouquíssimos, assim, entraves e limitações ao exercício do seu poder. Por isso a gente chama de absolutista. É claro, gente, isso é muito importante. Que o absolutismo total e completo, alguém que consiga exercer, seja em qual tipo de sistema ditatorial for, um poder hierarquizado de cima para baixo, absoluto, isso não existe. Alguma base de sustentação quem exerce o poder tem. Então vamos lá, no caso do absolutismo, embora o rei não possua limitações jurídicas, ou seja, de modo geral você não tem constituições, né? Você não tem uma estrutura legislativa, ele pode governar como ele acha mais conveniente. Por quê? Porque a centralização do poder nas mãos dele é fruto de uma necessidade, que era aquele caos lá do século XIV. Então assim, mas apesar disso, eu posso dizer que quem é uma base de sustentação desse poder absolutista é a nobreza, né? Quanto mais absolutista é o rei, mais forte é a sua nobreza. Só que além disso, a gente ainda tem um grupo de teóricos que se sentaram, alguém teve que sentar para explicar por que esse rei que lá no feudalismo mandava quase nada, agora vai mandar pra caramba, que são os chamados teóricos do absolutismo. Então veja bem, a galera que está explicando por que o rei tem esse direito, né? Por que ele pode exercer o poder dessa forma? E aí a gente tem dois tipos de teorias que justificam o absolutismo. A gente tem os teóricos do direito divino e tem os contratualistas. Então vamos aos teóricos do direito divino. Os principais são Jean Bodin e Jacques Bossuet. Bossuet tem que ser francês, gente. Eu não sei como é que falaria. Bossuet. Jacques Bossuet. Jacques Bossuet. Enfim, o que é, né? Qual vai ser a justificativa deles? Ó, o Bossuet, na obra dele, Política segundo as Sagradas Escrituras, vai utilizar a Bíblia para explicar, né, por que o rei é investido de um poder divino, né? No trono do rei está sentado o próprio Deus. Revoltar-se contra ele é revoltar-se contra Deus. Então, o que ele tá falando é assim, olha, o rei tá governando em nome de Deus, olha aqui na Bíblia, hoje tem vários reis que tinham essa situação, olha aqui, ó, Davi, Salomão, então é a mesma coisa, galera. Claro que não de forma simplista assim, né, gente? Mas é para você compreender. Então, ele acaba justificando por que a população, que era uma população muito religiosa, deveria obedecer a esse monarca, tá? Inclusive, é interessante que o Bossuet é um monarca que justificou o poder do mais absolutista de todos os absolutistas europeus, que é Luís XIV, o Rei Sol. E aí ele inclusive fez parte dessa corte e tal, escreveu, né, muito para ele. E aí o Jean Bodin vai dizer o seguinte, ele vai escrever um livro que é A República e ele vai explicar, né,
que nessa república, a república ideal é uma república na qual o governante mantém uma estrutura que é parecida com a estrutura familiar. Como seria isso? Existe a patriarcal, existe o pai que cuida dos filhos, né, das famílias, assim como Deus cuida de nós. Então o rei, ele é como se fosse o pai de família ou o pai celestial cuidando dos seus súditos, né, dos seus filhos. Então você não pode desobedecer, né, a seu pai, seja ele espiritual ou seu pai, né, o pai que você tem na sua casa. Então veja bem, com base nisso, ele justifica o poder absoluto do rei. Agora, a gente tem os chamados contratualistas, que são aqueles que partem para uma análise mais política. Um contratualista muito importante é Nicolau Maquiavel, que escreveu um livro de conselhos para o governante explicando sobre como ele tem que fazer para exercer o poder. Veja bem, quando eu falo assim, maquiavélico, do que geralmente você lembra? Você lembra de maldade, coisa ruim? Mas não é disso que O Príncipe, essa obra, que é uma das fundadoras da política moderna, não é disso que se trata. O que Maquiavel quer dizer é que religião é diferente de política. E que, na verdade, esse monarca, ele deve escolher ser amado e respeitado por seu povo, mas na impossibilidade de ser respeitado e amado, se ele tiver que escolher, aí então ele deve escolher ser temido. Por quê? Porque quem é temido é respeitado, mas quem é amado, nem sempre. Nossa, momentos. Então, o que acontece? O que Maquiavel basicamente está fazendo é explicar que o governante ele deve fazer tudo aquilo que for necessário para o exercício do poder. E por que ele tem que manter esse exercício do poder? Porque o Maquiavel está escrevendo em um contexto de caos social, ele está justificando uma necessidade de controle social. E aí, assim, é daí que vem aquela história de que os fins justificam os meios, né? Seria algo assim, a fim de bem governar, o governante deve fazer, o príncipe deve fazer o que for necessário, inclusive maldades. Aí tem os conselhos sensacionais, por exemplo, que o bem deve ser feito aos poucos, né, a fim de que a população deguste essas medidas benéficas, mas o mal deve ser feito de uma vez, mesmo que se for um mal muito grande. Aí, por exemplo, você tem um conflito em uma aldeia no meio dos súditos. Ah, manda logo matar todo mundo de uma vez. Depois você manda distribuir, né, dia a dia pão para a população, porque aí a população vai se lembrar mais do pão que recebe diariamente do que da atrocidade que você fez com os camponeses. A ideia é mais ou menos essa, assim, de forma bem sintética e tentando fazer você compreender a lógica, mas é claro que a forma como eu tô falando aqui é uma injustiça com a magistral obra de Maquiavel. Mas a ideia é essa. Inclusive, essa obra dele entrou, né, O Príncipe entrou na lista de livros proibidos da igreja justamente porque ele entendia que já que religião é diferente de política, o Estado, o monarca, deveria se sobrepor ao clero. O clero, epa, uma bagunça aí, né? Tá falando que eu perdi o poder e tal, mas peraí, menos. E aí entra no Index Librorum Prohibitorium por isso, tá? Agora, tem outro importantíssimo contratualista. E assim, esse aí, você tem toda uma teoria política posterior, escrita inclusive com base na obra dele. Então vamos entender. Este é o Thomas Hobbes, né? O contratualista que vai dizer que em estado de natureza o homem é mau. Ou seja, Mowgli, sei lá na floresta e tal, ele é mau. Eu uso necessário, somente o necessário. O extraordinário é demais. Simbora, eu digo necessário, somente o necessário. Por isso é que essa vida eu vivo em paz. O estado de natureza, sem um governo forte, nós tendemos ao mal. Por esse motivo, é necessário uma força que se levante como o Leviatã bíblico, uma força capaz de manter a ordem. Porque o homem é o lobo do homem. Em estado de natureza, a gente vai mergulhar em guerras intermináveis, vai se matar. Então tem que ter alguém para colocar ordem na bagunça. E aí, ele diz, porque ele é um contratualista, ele diz que existe um tipo de acordo tácito, ou seja, não declarado entre governante e sociedade. E por esse acordo, sabendo que nós somos, né, os demônios, os lobos uns dos outros e tal, e a gente não quer se matar em guerras intermináveis,
a gente, como sociedade, abriria mão da liberdade em troca da segurança que esse monarca absolutista proporcionaria, certo? Essa obra dele, o Leviatã, é uma obra importantíssima também para as bases da política moderna. E aí, assim, com base nessas teorias, que são as principais, você compreende que alguém sentou para explicar por que o monarca tem que mandar, atendendo aos problemas da época, claro, ao contexto da época. Agora vamos lá. E o mercantilismo, né? Eu fiquei falando transição do feudalismo para o capitalismo. Essa primeira fase do capitalismo nós chamamos de capitalismo comercial ou mercantilismo, tá? A base é o comércio, aquele comércio que renasce, né, na Baixa Idade Média e que se fortalece. A gente tem como outros princípios, como eu disse na aula de transição, né, da Idade Média para a Idade Moderna, a gente tem o metalismo, né, o acúmulo de metais, e quem melhor vai exercer esse tipo de mercantilismo são Portugal e Espanha, não por acaso, né, quem primeiro parte, os países que primeiro partem no processo de expansão marítima e chegam aqui à América e tal, e Portugal rouba nosso ouro, devolve nosso ouro, Portugal, eu não quero bacalhau, eu quero meu ouro, então, continuando. Aí, olha só, você tem como características o metalismo, o acúmulo de metais. Quanto mais metais o Estado acumula, mais forte economicamente, na perspectiva deles, seria esse Estado e, consequentemente, mais forte o governante. Porque no Estado absolutista, você não tem separação entre público e privado. Então, você fortalecer economicamente esse Estado também é uma forma de você fortalecer esse rei absolutista. Outra característica, a balança comercial favorável, ou seja, você sempre tem que vender mais do que você compra. E eu estou falando de comércio, certo? Outro ponto muito importante, a intervenção dos reis na economia. Ah, mas como é que eles fazem essa intervenção? Imagina assim, que o monarca pode a qualquer momento decidir que tinha uma fábrica de canecas, que eu tenho que parar e fabricar outra coisa que não tá me ocorrendo aqui, vou pensar em mandar Guilherme colocar aí no vídeo. Porque existe uma demanda, existe uma necessidade de não importar esse produto. Aí eu, poxa, mas como assim, velho? Eu já tô sendo super top aqui na minha fabricação de canecas. Problema seu. Então o Estado interfere na economia através, inclusive, de decretos efetivos, como esse exemplo aqui besta que eu dei para vocês, mas também mantendo uma das bases da colonização, que é uma estrutura de monopólio comercial. Eu não posso comercializar livremente com quem eu quero como burguês. Por quê? Porque eu negocio apenas com quem o Estado entende que é justo. Dentro do processo de colonização, lembre-se, colônia só negocia com a sua metrópole, certo? E dentro da metrópole, que aí no caso, vamos pegar a situação de Portugal. Portugal, a burguesia portuguesa só negocia com quem o rei acha que é interessante. Isso vai acabar irritando bastante a burguesia. Preste atenção nesse ponto. Isso vai irritar bastante essa burguesia. Você sabe que essa mesma burguesia, de alguma forma, apoiou a centralização do poder, né? Lá na mão dos reis no século XIV, ela vai começar a se incomodar, porque ela quer comercializar mais livremente. Essa relação dela com o rei vai ficando abusiva, sabe? Relacionamento abusivo. Essa burguesia vai fazer para consolidar plenamente o capitalismo? Vai cortar a cabeça dos seus reis. Mas isso aí é outra história. E aí o que acontece? Você tem então metalismo, balança comercial favorável, tá? Você tem intervenção do Estado na economia, você tem colonialismo, que inclusive é a forma, né, de você... é a forma mais fácil, não mais fácil, é a forma primeira de adquirir metais, porque os ingleses arrumaram uma outra forma, que é a pirataria. É assaltar os galeões espanhóis através dos corsários. Aí o que acontece? Além dessa estrutura que eu falei, você tem dentro do mercantilismo, se eu falei que é um reforço do comércio, então entenda que a agricultura não é um ponto tão importante. E a classe, que é um tipo de nobreza provincial mais ligada a essa produção agrícola, vai se sentir prejudicada. É por isso que dentro dessa, mas não apenas por isso,
Mas é por isso, assim, um dos motivos para que você tenha, né, algumas estruturas formadas aqui na Idade Moderna para garantir a supremacia dessa nobreza que era uma base de apoio para os reis absolutistas. O que acontece? A gente tem vários tipos de mercantilismo, né? Você tem, por exemplo, o mercantilismo francês, que é um tipo de mercantilismo assim interessantíssimo se você considerar, né, que ele vai acabar conciliando o interesse de dois grupos, que é o grupo dos comerciantes, que é a burguesia, e o grupo da nobreza, né, a classe dos nobres, que é inclusive quem fornece sustentação ao poder desse rei, que é o mais absolutista, como eu disse, de todos os absolutistas, que é Luís XIV. Olha que interessante. Ó, era importante, né, que você considerasse o comércio. Então, o Luís XIV tem um ministro, que é o Colbert, que vai fortalecer um tipo de mercantilismo que se baseia na exportação de produtos de alto luxo franceses para outros lugares, que a gente chama de industrialismo ou colbertismo, por causa do nome do ministro. E aí isso acaba fortalecendo comercialmente a França. Mas o Luís XIV sabia que a base do poder dele está na sua nobreza. E essa nobreza se sentia assim, incomodada, né? Chateada, porque, pô, essa burguesia enriquecendo aí, mas afinal de contas, quem é importante dentro dessa sociedade? Né? Não somos nós? Vamos lembrar que a sociedade que se forma aqui é uma sociedade baseada em privilégios de nascimento, tá? Isso é uma característica social do antigo regime. O que isso quer dizer? Se eu nasci nobre, eu nasci para ser servido. E aí, o que acontece? Só que você tem uma nobreza muito vinculada, que tinha grandes propriedades rurais, a questão agrária, e o que está bombando aqui nesse contexto é o comércio. Então, o que o Luís XIV faz? Se de um lado você tem um fortalecimento do colbertismo, né, relacionado inclusive a isso, ele vai criar um sistema de diferenciação dessa nobreza. É aí que ele cria a etiqueta. Se eu fosse a um restaurante desses bem chique, que tem 300 talheres, né, tipo, para você comer coisas diferentes, de dentro para fora, de fora para dentro, sei lá, e aquele tanto de taça, aquilo, gente, que a gente vê lá em novela mexicana, quando você tem o cara que é rico e vai namorar com a mocinha que não tem berço e tal, e aí a mãe dele quer mostrar isso pra ele, convida a mocinha pobre, tipo Maria do bairro, sei lá, pra almoçar e serve alcachofras pra ela não saber comer e o mocinho perceber que ela não tem berço como ele. Você sabe essa estrutura? Você sabe do que eu tô falando? Então, essa etiqueta como uma forma de diferenciar os bem-nascidos, aqueles que têm privilégio de nascimento, essa é uma criação do Luís XIV. Ele cria essa etiqueta, e não é só isso não. Cria um sistema que você, quando nobre, você anda dando uns pulinhos, ridículo, né? Tipo, em lugares festivos. Por quê? Para demonstrar, né, culturalmente, que quem é importante dentro daquela sociedade é essa nobreza. E assim, esses princípios de etiqueta você só sabe se você foi educado na corte. É aí que você tem, inclusive, a construção do Palácio de Versalhes, considerado uma joia francesa, um palácio que era imitado do mundo inteiro. Luís XIV manda construir um palácio extremamente suntuoso e reúne a sua nobreza mais próxima, que é a corte de Versalhes, para estar perto dele. O que esse povo faz? Nada existe. É a chamada nobreza parasitária. Tem a parte da burocracia, dos nobres que trabalham na burocracia aí do Estado, mas assim, a maior parte da nobreza que mora em Versalhes não faz nada, né? Ficam lá com as suas roupas suntuosas sendo nobre. Então veja bem, ele consegue ao mesmo tempo reafirmar um lugar do nobre na França e fortalecer do ponto de vista econômico essa França com o colbertismo. Não por acaso a França vai exportar produtos de luxo. A França vende uma ideia, não é só o produto, é a ideia. É uma coisa que surge aí, os franceses continuam craques nisso. Olha aí uma bolsa de alguma marca tipo Louis Vuitton que custa, sei lá, 30 mil, velho. Quantos lanches você não compra com a bolsa de 30 mil? É
essa ideia de você pagar por um produto porque é exclusivo, porque o valor agregado é que ninguém tem, que você quer muito, é justamente um princípio, né, do mercantilismo francês. Como vocês sabem, isso não vai ser o bastante para fazer a França se desenvolver na próxima fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial, porque isso aí vai ser função da Inglaterra. Mas aí, esse ponto a gente vai deixar para outra aula, certo? Então, um abraço para vocês, vamos lembrar, para tudo, tá? Lembrando de uma outra coisa, né? Não tô cancelando o abraço não, só lembrando uma coisa. A nossa colonização, a colonização da América, todo esse processo está plenamente inserido dentro do mercantilismo, tá? Por causa desses elementos que eu falei com vocês. A necessidade de expansão comercial, a necessidade de acúmulo de metais, a necessidade de fortalecer o poder desses monarcas. Então, essas ideias que eu estou falando aqui, elas têm um contato direto, né, com a formação da nossa história e em muitos aspectos da nossa própria identidade, porque nós fomos colonizados por um país que é um país que era absolutista. Então tá, mas aí é outra história. E agora de novo, então, vou mandar um abraço, tá bom? Então um abraço, gente. Até mais!